Eu passo, sabe, para a glória de Jesus. Mas dá saberá depois. No momento agora que você está sentado nessa cadeira, você não sabe o. Basta você acreditar no milagre de Deus. Acredite sim, hoje, porque Deus tem algo para dar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Agora é a melhor hora, né? Que Deus vai falar com a igreja, né? Então vamos ouvir o que Deus tem para cada um de nós aqui hoje, né? Amém. Então essa palavra que Deus vai falar, guarde ela no seu coração, porque aquilo que Deus vai falar vai para cada um de nós. Eu queria aqui chamar o presbítero para fazer a oração aqui para o nosso pregador. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Quero também saudar meus amados irmãos na glória da paz do Senhor Jesus. Vamos orar, igreja, para que Deus usa o nosso irmão Jones, né? Glória a Jesus Cristo, para que Deus venha usar ele como um canal de bênção, um canal de vitória para o nosso coração, porque diz a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela não voltará vazia para nossas almas, né? Ela tem um grande efeito, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para mudar a história daquele que está caído, ou que está abatido, ou aquele que está lá fora. Deus tem um poder de buscar aquele que está lá fora pelo Espírito Santo e trazer para a tua casa. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Pai, meu Pai, eu quero apresentar em tuas mãos, Senhor, o teu servo, meu Pai, que vai trazer uma palavra, Senhor, para confortar, impactar os nossos corações nessa noite. Não seja, Pai, o que ele queira falar, mas seja pelo teu Espírito Santo, meu Pai, que seja enviada uma palavra de cura, de libertação, de transformação, ó Pai, que seja, papai, para batizar com Senhor, almas que venham se render aos teus pés, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém e amém, Jesus. Palma bem forte para Jesus. Amados, a paz do Senhor a todos. Deus vai continuar falando aos nossos corações através da sua palavra. Ele não mudou. Muitas vezes quem muda somos nós. Nós que temos conceitos e preconceitos que Deus não disse. Deus que criamos em nossas mentes. São deuses que nós tratamos como diferente daquilo que a Bíblia nos orienta e naquilo que a Bíblia nos diz. Claro que quando nós falamos de Deus, você já deve ter ouvido aí fora várias opiniões sobre Deus e várias ideias sobre Deus. Aí você ficou pensando, mas Deus é assim mesmo? Deus faz assim mesmo? Deus pune a si mesmo? Deus amaldiçoa realmente, como eu estou ouvindo? Aí quando você vai para a palavra, vai para a Bíblia, você vê que aquele Deus que apresentaram a vocês não é o Deus da Bíblia. É o Deus daquele pastor, é o Deus daquele líder, é o Deus daquela denominação, mas não é o Deus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia, mas é o Jesus que aquelas pessoas querem que ele seja. Mas hoje eu quero apresentar, mas eu não quero falar o que Deus quer de nós baseado numa ideia minha, num pensamento meu. Porque a minha mente limitada não consegue abranger, calcular, nem medir, nem explicar o que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é algo particular seu. Talvez você tenha alguma coisa para falar sobre Deus e o que Deus tem feito na sua vida. Quantas pessoas estão aqui e nem eram para estar aqui, porque Deus livrou. É Deus. Quantas pessoas eram para estar no hospital? É Jesus. Deus livrou, está aqui.
Glória a Deus. Aí você se explica, o que eu estou fazendo aqui? É, meu pai. Eu Fala, tinha Deus. tantos outros lugares para ir, mas por que eu estou aqui? Deus fiel. Você está aqui, meu amigo. Você está aqui, minha amiga. É porque uma força maior dentro de você, Oh, que aleluia. você não sabe nem explicar porque você está aqui, é que te conduziu para esse lugar. Glória a Deus. De tal forma que você está aqui e Deus vai falar, e já está falando aos seus corações, através do cântico das crianças, através dos testemunhos ditos. Então a palavra do Senhor que eu quero ler, ela se encontra num texto extremamente complexo, que quando eu leio esse texto, você vai ver, o primeiro pensamento que vem na sua mente, já sei o que esse cidadão vai querer falar. Eu já sei o que esse cidadão vai querer. Eu já sei o que esse cidadão vai querer que a gente faça. Aí no final da mensagem, você vai ver que a palavra de Deus é totalmente diferente do que você ouviu lá fora. Talvez você foi numa igreja, talvez lá fora, e ouviu esse texto aqui e você falou, estou fora disso. Mas o que eu quero te apresentar é totalmente diferente. E você vai ser impactado. Quando eu falar, você vai ser impactado de duas formas. Impactado de uma forma positiva e de uma forma negativa. Porque o que eles falam desse texto aí fora é de assustar. E a interpretação ainda é pior ainda. Então se encontra aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Vamos começar aqui do versículo 8. Malaquias, capítulo 3, e o 11, e vou finalizar no versículo 12. Eu vou começar aqui pelo versículo 8, de Malaquias, capítulo 3. Que Deus dê graça aos nossos corações para ler esse texto e desconstruir tudo que aí se fala acerca desse texto. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Ai, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, a vós, ó nação toda. Aí o versículo 10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós, repreenderei o devorador. Memorize bem essa palavra, devorador. Para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vinde no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando lemos esse texto, a primeira coisa que nós ouvimos dizer por aí é que você é ladrão. A segunda classificação é que se você é ladrão e você não dá, você é amaldiçoado. Uma vez que você é ladrão e amaldiçoado, você não merece ter nada. Aí surge um tal demônio devorador que vai tirar tudo que você tem. E aí, uma vez que você não tem nada, você não se encaixa numa nação feliz. Você não se encaixa num homem feliz, numa mulher feliz. Porque você está roubando a Deus. Nos dízimos e nas ofertas. Aí você pega esse texto, lê esse texto, alguém lê esse texto e diz para você: olha, se você não fizer isso, você está roubando a Deus.
você está fazendo algo contrário àquilo que Deus não quer que você faça. Então você vai sofrer as consequências. E esse devorador, ele não vai te perdoar. Esse devorador, ele vai acabar com a sua vida. Esse devorador vai tirar a tua saúde. Esse devorador vai fazer você bater o carro. Esse devorador vai fazer com que você caia da moto. Esse devorador vai fazer com que o seu filho que tem saúde fique doente. Esse devorador vai fazer tudo aquilo que você imagina, aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Ele, sabendo do desejo negativo na sua vida, ele vai fazer isso, porque esse é o trabalho dele. Ele é um trabalhador, funcionário de Deus, para te punir, porque você não fez aquilo que Deus quer que você faça. E você acredita nisso. Muita gente aí fora acredita nisso. E acha que esse é o caminho para ser abençoado por Deus. É fazendo tudo realmente impedido de trazer algum dano na sua vida. Porém, eu quero tratar desse assunto com a maior sinceridade diante de Deus e diante de todas essas testemunhas que aqui se fazem presente, que tudo isso que se disser aí fora é mentira. Que tudo isso, essas ameaças que se disseram aí fora, não tem nenhum pingo de verdade, segundo a palavra de Deus. Esse texto existe? Existe. Deus está chamando, falando que alguém está roubando? Deus está falando. Deus está dizendo que alguém não está contribuindo para a casa dele? Ele está falando. Mas que casa é essa? É esse templo aqui? É o templo de qualquer igreja por aí? Não. Primeiramente, a gente precisa saber quem é que está falando aqui. Nós acabamos de ler e eu citei para vocês. Malaquias. Malaquias escreve essas palavras porque Deus pediu para ele escrever e falar com o povo. Então Malaquias, ele é um profeta. Um profeta é um representante de Deus que fala com o povo aquilo que Deus quer que seja feito. Aí eu faço uma pergunta agora para vocês aqui. Tem algum judeu aqui no meio? Algum judeu? Se aqui não tem nenhum judeu, estamos aqui no Brasil, Malaquias, quando fala essas palavras, o profeta de Deus que está falando com a nação de Israel, trazendo essa obrigação para um povo de Israel, para um judeu fazer o que é correto, o que é certo em relação ao povo de Israel. Aí você fica pensando assim, mas Johnny, como você pode afirmar que essas palavras não são para mim? Como você pode afirmar que essas palavras de roubar a Deus, de vir o devorador, não é para mim? É lendo a palavra do Senhor. No próprio livro de Malaquias, começando aqui no capítulo 1, já diz para quem Malaquias está escrevendo e para quem ele está falando. Eu vou ler aqui para vocês. Malaquias capítulo 1, versículo 1. A sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Não existe nada mais claro do que isso. No primeiro capítulo do livro de Malaquias, nos diz que Deus manda Malaquias falar para o povo de Israel o que estava acontecendo. E o que era que estava acontecendo? Existia uma tribo que não tinha terras, que não tinha herança, e todas as tribos no seu total eram 12 tribos. 11 tribos receberam terra e herança. Uma tribo, que era a tribo de Levi, não tinha terra e nem herança. Como eles iriam sobreviver? Segundo a ordem de Deus, as 11 tribos tinham que ajudar essa única tribo, que é a tribo de Levi,
porque ela era responsável pelo templo, ela era responsável pela casa de Deus. E uma vez que as 11 tribos não faziam nada por essa única tribo, e essa tribo começava a sofrer, Deus falava com o povo de Israel e dizia para eles: vocês estão me roubando, porque quem não ajuda o necessitado, rouba a Deus. É muito mais fácil Deus cobrar de você, um pai de família que está desempregado e não tem nada o que comer na casa dele, e você tem condições de comprar uma cesta básica, mas você ignora aquela pessoa, você rouba Deus aí. Você vê um necessitado sofrendo e você tem condições de ajudar e você não ajuda, você rouba Deus aí. Jamais você vai roubar a Deus por causa de um local, como cadeiras. Não. Tudo isso é condições e situações diferentes. Então, Deus fala, trata com os líderes do Antigo Testamento, no que diz respeito a isso, mas o que acontece? Que aí a própria palavra fala que por vossa causa repreenderei o devorador. Quem já viu falar na palavra devorador aí fora? Vocês já ouviram falar na palavra devorador. Só que esse devorador aqui, transformaram ele num demônio da nação. Mas aqui diz o seguinte: e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, nem a vide. Você já viu o demônio comendo fruta? Quem já viu aí, irmão? Já viu o demônio comendo fruta? Quem já viu o demônio comendo fruta aí? Para repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo. Demônio comendo trigo, comendo maçã, comendo banana. Eu nunca vi isso. Aí pegaram esse devorador, criaram uma situação chamada de batalha espiritual. O medo desse devorador começa a dar para aquelas pessoas que usam a palavra de Deus, não com fidelidade, e enriquece só com o suor do necessitado. Aí a gente vê por aí um monte de pastores com suas mansões. Isso são verdades que eu estou pregando aqui, que você não vê por aí. Você não vê essas verdades. Eles pegam esse texto, trazem todo dia na casa do tesouro e dizem que a casa deles é a casa do tesouro e você tem que trazer. Se você não trazer, o demônio vai na sua casa e acabar com a sua vida. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que nos levantar como profetas e homens de coragem para falar o que exatamente está na palavra do Senhor. Então eles, quando faziam todas as coisas, ajudavam aquela única tribo, eles eram abençoados. O povo de Israel era abençoado. É quando a gente começa a analisar aquilo que era a obrigação para eles, mas que não é obrigação para nós, e começa a entender que isso que acontecia lá, por eles ajudarem o necessitado, ajudarem o templo, porque trazei todo dia uma casa do tesouro. A casa do tesouro eu vou garantir a vocês, não é esse templo aqui não. A casa do tesouro não é a Igreja Universal do Reino de Deus. A casa do tesouro não é Deus é amor. A casa do tesouro não é quadrangular e nenhuma igreja que você conhece por aí. Não é a casa do tesouro. A casa do tesouro era a única. Jesus foi lá, reconstruído por Herodes. Um único templo. Só que aqui no Brasil, como existe aquela malandragem brasileira, de alguém dizer que existem pequenas réplicas do templo de Salomão aqui. Mas eu que gosto da verdade, da palavra do Senhor, eu não vou deixar de dizer isso para vocês. Então, qual é a lógica de ser abençoado por Deus? A lógica de ser abençoado por Deus é você fazer o que é certo.
A lógica de ser abençoado por Deus e comer o melhor dessa terra é obedecer a palavra de Deus. Então, o que acontece? Jogando lá para o povo de Israel, porque esse texto é para eles. Nós que pegamos, ou alguém pega com mal intenção, e para aqueles que não são mal informados, e com um certo desejo de fazer um investimento espiritual, eu vou dar 10, vou dar 100 para Deus, ele me dá 1000, eu devo 1000 para Deus, ele vai me dar 10.000, e a negociação tá boa. Investimento melhor do que o banco. Muito melhor do que o banco. O banco está 1%, aqui não. Está fazendo uma negociação com Deus. Imagina você dar assim, receber 1000, está melhor do que o banco, não está? Pode pesquisar aí no mercado. Aí se você vai encontrar um saldo desse tão abençoado, de uma promessa tão falsa e mentirosa que se prega aí fora. O que eu quero dizer para vocês, para que vocês não saiam com dúvida aqui, é que a gente não pode pegar esses textos e aplicar na nossa vida para ajudar o necessitado, ajudar onde você próprio. Parece que há uma paz em relação ao local, porque é próprio. Quando aquele local, digamos, você está em qualquer igreja por aí, e às vezes você se sente bem naquele local, e o pastor tem um aluguel ali, você, por espontânea vontade, ajuda. Não tem ameaça de devorador, não tem ameaça de maldição. Você, por espontânea vontade, de coração, você chega lá, está aqui a minha ajuda. Você pode até chamar aquilo de dízimo, mas não dízimo como alguém quer pregar aí fora. Aí você dá, porque é um pacto, é um convite que você fez a você mesmo, de coração, dizer assim, eu estou disposto a abençoar aquela obra. E Deus te abençoa pela sinceridade do seu coração. Porque o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer uma lógica. O povo de Israel, estou falando do povo de Israel, quando eles davam o dízimo, porque dízimo para ele era mandamento. O dízimo para nós é amor e fé. Toda vez que você der o seu dízimo, você deve orar a Deus. Deus, eu estou entregando aqui o meu dízimo na tua casa por fé, por amor. Não é por obrigação e não por... Eles eram obrigados a dar o dízimo. E nós não somos obrigados, porque Jesus nunca ensinou, nunca deu uma só instrução, isso como sendo obrigado. Não existe nenhum texto na Bíblia, Jesus obrigando ou ensinando alguém a dar o dízimo como mandamento. Não existe. Eu, como professor de teologia, há mais de 20 anos, não encontrei esse texto, e nem existe esse texto. Então, o que eu quero falar? O que eu quero dizer é o seguinte: assim como o povo de Israel ajudou o templo, assim como o povo de Israel ajudou os levitas, e também ajudou os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eles foram abençoados. E se você fizer algo pelo necessitado, se você fizer algo pela casa do Senhor, se você fizer algo pela obra de Deus, pela lógica de que aquilo que eles fizeram, eles foram abençoados, e nessa mesma lógica de fidelidade, e de fé e de amor, quando você faz, você é abençoado. Aí quando você fala assim, eu não vou fazer, e que se dane, aí você segue um outro ritmo de obediência por causa da sua avareza. E a avareza é pecado. A avareza te tira dos caminhos da fidelidade à palavra. Então o que eu quero dizer para vocês, assim como Israel, o povo de Israel, as 11 tribos, ajudavam a tribo de Levi, que não tinha herança, eles eram abençoados. Uma pergunta para a sua vida: qual é o Levi na sua vida que você precisa ajudar? Qual é o Levi? Qual é a tribo de Levi que você precisa ajudar? Que você, Deus colocou no seu coração, enquanto aquele pai de família estiver desempregado, você comprar uma cesta básica, aquela família vai ser a tribo de Levi na sua vida. Você vai ajudar aquela família. Ou você, o Levi é um amigo, um colega seu,
que às vezes não precisa de dinheiro, mas precisa de um abraço, precisa de uma palavra. Aí você vai e ajuda com uma palavra, com um abraço. Ou um lugar onde você está, e você colocou no seu coração, ninguém te obrigou, ninguém te amaldiçoou, ninguém falou na sua vida que você vai ser amaldiçoado por não ter dado, mas você faz isso por espontânea vontade. O que não é para nós aceitarmos é que a pessoa fica apontando o dedo para você e diz, e se você não der, você não vai ser abençoado. Isso não está na Bíblia. Isso não está na palavra do Senhor. O que está na palavra do Senhor é que a gente precisa fazer algo pela obra de Deus, conforme a nossa fé e o amor que Deus colocou em nossos corações. E isso vai fazendo toda a diferença. Aí você fala, é verdade isso que acontece? Faça o teste. É dando que se recebe. Tenta ajudar alguém. Como Deus vai te abençoar. Tenta comprar uma cesta básica para o necessitado, se Deus não vai te abençoar. Tenta ajudar um amigo que muitas vezes está precisando e às vezes você tem condições de ajudar. Ajude aquele amigo, se Deus não vai te abençoar. Ajude o lugar onde te instrui, o lugar que te orienta, o lugar que te acompanha. Que se Deus não vai te abençoar. Porque eu estou trazendo lá. Eu creio que o povo de Israel é o povo de Deus. O povo de Israel não é o povo de Deus? Quando eles faziam aquilo, não era abençoado? Então eu creio que se eu fizer, eu vou ser abençoado. Então é tudo uma questão de crer. Eu creio ou eu não creio. Se Deus vai me abençoar ou Deus não vai me abençoar. Então se você crê que Deus vai abençoar, faça aquilo que está no seu coração. Faça aquilo que está no seu coração. Tem muitas pessoas que Deus toca. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas tem pessoas que Deus toca. Faz isso. Ajuda assim. Você fica pensando de tudo assim. Aí chega no outro dia, alguma outra voz diz, não é coisa da tua cabeça. Não ajuda não. Não faz assim não. Estão apenas querendo se beneficiar contigo. Essa voz, ela é estranha. Porque toda voz, aprendam isso, eu vou finalizar aqui. Toda voz que for contrária ao pensamento que você tem de ajudar a obra do Senhor, toda voz contrária a isso não é de Deus. Deus não vai dizer assim, não ajuda o necessitado. Deus vai falar isso? Não. Esse é o capeta. Com certeza. Deus colocou no seu coração, eu vou ajudar aquela obra ali, pode ter um lugar para pagar, quanto lá, irmão? Eu vou ajudar aí também. Pois Deus colocou isso no coração. Deus não vai dizer, não paga não, isso aí não ajuda não. Isso é o capeta, isso é o mal, querendo que Deus não te abençoe por causa disso. Porque quando você digamos sobre é acima, é sobre, abaixo da mão de Deus, quando Deus tocar em nossos corações. E assim como o povo de Israel era abençoado, e Deus repreendia o devorador, que era gafanhoto, e trazia fartura para eles, assim Deus vai fazer na nossa vida. Mas quando nós tomarmos uma decisão hoje, ir para a sua casa, Deus tocou no meu coração de fazer isso. E faça. E depois você vai ver se eu estou mentindo. Você vai ver se eu não estou falando a verdade. Se Deus não vai te abençoar, se Deus não vai mudar a sua vida, porque você não está dando, porque você está com medo de devorador, você não está dando porque você tem medo de ser amaldiçoado, porque você sabe que nada disso é verdade. Deus só quer que seja tudo de coração, e que tudo aconteça para que a obra do Senhor seja pregada nessa terra. Porque nós não vamos levar nada daqui. Quando Jesus voltar, tudo vai ficar aqui. A não ser que alguém queira ficar. Se alguém quiser ficar com o meu patrimônio, pode ficar. Então vamos fazer. Assim como o povo de Israel foi abençoado por ter feito, vamos fazer porque cremos que Deus vai nos abençoar. E essas são as palavras de Deus para o seu coração. São coisas que eu preciso falar.
Eu tinha outras coisas para falar e eu estava ali no banco quando foi me dar a oportunidade. Deus, será que eu devo falar sobre essas coisas? Tem convidados aqui. Deus não fala. Eles precisam ouvir. Eles precisam ver que esse lugar é diferente. Já foi tanta igreja aí que certo dia ele falou, se você mudar, você vai ser amaldiçoado, o devorador vai acabar com a tua família. E aí você acha, aí todo mundo acha que toda igreja é igual. Todo mundo está no mesmo caminho, que todo mundo está na mesma onda. Não, nós estamos fora disso. Nós estamos fora disso. Não foi à toa que Deus me tirou de lá, de uma denominação que só falava em dinheiro o tempo todo. E excluía as pessoas por dinheiro. Você tem dinheiro? Você é meu amigo. Você não tem dinheiro? Vá para lá. Você tem dinheiro? Você vai virar um pastor aqui nessa igreja. Você não tem dinheiro? Você vai ficar naquele banco e você não vai ter nenhum cargo aqui na igreja. Não é isso. O Deus Mamon não tem poder nesse ministério. O Deus Mamon não tem vez nesse ministério. Deus da ganância não tem vez nesse ministério. Jesus disse, você tem que escolher ou Deus Mamon ou Deus verdadeiro. Ele colocou a escolha. Nós escolhemos o Deus verdadeiro. Nós não vamos abrir mão disso. E quando estivermos aqui nessa vida, estivermos vivos aqui nessa vida, iremos pregar contra tudo que oprime o povo necessitado aí fora. É todo que nós colocamos lá, igreja primitiva, amor ao próximo. Tem que ser o que não adianta. Se não for assim, não vale. Se não for assim, nós não estamos seguindo a palavra de Deus. Se não for assim, nós não somos seguidores de Cristo. Nós devemos amar o nosso próximo. E aí eu finalizo dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esses são os maiores mandamentos que Deus colocou para nós. Então, devemos abrir o nosso coração e ver o quanto Deus tem para nos oferecer. Que eu digo para cada um de vocês. O futuro que Deus tem na vida de vocês é genial. É grandioso. Mas depende de cada um de nós seguirmos a orientação do Pai Celeste. Porque a bênção já está garantida. Só faça o que Ele quer. E o que é para se fazer, e Deus vai te honrar. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.